E vamos hoje para o nosso segundo programa da série Os Jovens. Roda a vinheta. O comportamento do jovem mudou nos últimos anos. A sexualidade é vista de maneira bastante banalizada, assim como também os relacionamentos afetivos. A liberdade gera conflitos, principalmente entre os jovens, porque estão vivendo uma fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. Por exemplo, a virgindade feminina, que antes era supervalorizada, hoje é vista como um problema para muitas meninas, que iniciam sua vida sexual mais por uma exigência de um grupo do que por uma escolha pessoal, o que as torna menos propensas a assumir as responsabilidades que uma vida sexual ativa requer. Outro exemplo ainda diz respeito aos relacionamentos amorosos. Na década de 80 surge a expressão ficar com. Essa expressão diz respeito a uma condição de relacionamento na qual as pessoas vão manter contato físico e afetivo durante um curto tempo sem que isso vire um vínculo duradouro. Parece arriscado assumir um comportamento apenas para seguir padrões sem refletir sobre eles. Seria correto que assumíssemos um padrão de comportamento de acordo com os nossos valores. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nós da igreja pensamos sobre esse assunto e queremos ajudar. Queremos ser mais uma luz para clarear as questões em volta da sexualidade. O tema é foco de acalorados debates e discussões e já foi abordado nos documentos do magistério da igreja. A sexualidade é um dom do Criador, mas também uma função que tem a ver com o desenvolvimento do próprio ser humano. Quando não é integrada na pessoa, a sexualidade torna-se banal e ao mesmo tempo destrutiva. Vemos isto hoje em muitos exemplos da nossa sociedade. Papa Bento XVI. O doutor em Teologia Moral e coordenador nacional do Grupo de Reflexões sobre Problemas Morais da CNBB, Padre Rafael Duran, explica que o documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado do Pontifício Conselho para a Família aborda que a sexualidade como dom. Abre aspas. Ser homem ou mulher é uma graça imensa. A obra criadora de Deus deposita em cada um de nós uma identidade própria. Fecha aspas. Afirma Padre Duran. Padre Duran também elenca 3 pontos centrais. Ponto 1. Amor. Deus nos criou e ao nos criar, nos deu por amor um corpo, que é templo do Espírito Santo. Aqui destaca-se o valor sagrado do corpo. Ponto 2. Responsabilidade. A responsabilidade diante do dom de Deus dado pelo Criador. Ele que criou homem e mulher, redescobrindo o valor do ato conjugal em uma sociedade onde as relações pré-matrimoniais estão predominantes. Ponto 3. Castidade. Nós não somos feitos para o corpo, mas para a glória. Nós só conseguimos entender esse ponto a partir do momento que tomamos para nós que nós somos filhos amados de Deus. Padre Duran afirma que é maravilhoso encontrar um cristão batizado que encontra e descobre a felicidade no fato de ser casto para o reino. E ele também diz que o maior desafio do século XXI é tomar novamente a castidade como um tema, afiançar o valor do corpo como doutrina essencial à dimensão do corpo salvífico. A declaração Persona Humana esclarece que tudo está no conhecimento da lei divina e humana. Portanto, não pode ser considerado algo caducado nem posto em dúvida, sobre o novo pretexto de uma nova situação cultural. Como saber que o ato sexual é moralmente aceitável? O documento explica, é pela sua fidelidade que garante o tal ato pela própria honestidade. Este mesmo princípio que a igreja deduz revelação divina, a sua interpretação autêntica, a lei natural fundamentada também aquela doutrina tradicional, segundo o uso da função sexual fora do casamento, não é legítimo. Relações sexuais pré-matrimoniais. A doutrina católica ensina que todo ato conjugal deve ser mantido dentro do casamento, aquele que o próprio Jesus estabeleceu as suas diretrizes. Sobre a masturbação. Salienta-se que muitas vezes
nega-se que tal ato possua uma desordem moral. Até mesmo algumas áreas da psicologia e da sociologia defendem como um fenômeno natural da evolução da sexualidade. A Igreja explica que, seja qual for o motivo que determine, abre aspas, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz essencialmente com a sua finalidade, fecha aspas. Falta relação de doação recíproca num contexto autêntico de amor. A castidade não significa apenas evitar as faltas anteriores, mas aspectos muito mais positivos e elevados. Em todo e qualquer estado de vida, a castidade não se reduz a uma atitude exterior. Ela deve tornar puro o coração do homem. É uma virtude que marca toda a personalidade no seu comportamento. Enobrece o ser humano e capacita para um amor verdadeiro desinteressado, generoso e respeitoso com os outros. Como vivê-las? A Igreja diz que os fiéis devem se empenhar-se para viver uma vida casta, no sentido de disciplina dos sentidos e da mente, para que possa se ter uma verdadeira comunhão com Cristo. Assim terá forças e fortaleza para vencer os momentos de ocasião e de queda. Viver uma vida casta não é fácil, mas é possível, porque o próprio Cristo nos ensinou. Os jovens, sobretudo, devem ter o cuidado de fomentar a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus e propor-se como modelo de vida dos santos e daqueles outros fiéis cristãos, particularmente dos jovens, que se deixam moldar pela prática da castidade. Segundo as orientações educativas para o amor humano da CAC, Congregação para a Educação Católica, há 4 pontos de especial relevância. A sexualidade é um componente essencial, é um integrante essencial do seu processo de formação da sua personalidade, ou seja, um modo de se exprimir, um modo de pensar, um modo de expressar e exprimir também o amor humano, de viver o amor humano, ou seja, é um integrante, é parte do seu processo de personalidade e do seu processo educativo. A sexualidade caracteriza o homem e a mulher não somente no plano físico, mas como também no plano psicológico e espiritual. Essa diversidade, que tem como fim a complementaridade dos dois sexos, permite que ambos correspondam mais certamente ao chamado de Deus a cada um por meio da sua vocação. A genitalidade orientada para a procriação é a expressão máxima no plano físico da comunhão de amor dos cônjuges. Fora desse contexto, dá lugar à expressão de egoísmo e uma desordem moral. A sexualidade deve ser orientada, elevada e integrada ao amor que é capaz de torná-la única e verdadeiramente humana. E este foi o nosso segundo programa da série Os Jovens. Curta, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Cena 8. Ponto 2. Responsabilidade. Castidade. Do Pontifício, Principalmente entre os jovens que estão vivendo corpo Tratável. O documento explica que a respeito à sua da comunhão de amor nos cônjuges. Fora desse contexto,